Vamos ler as Escrituras. Isaías 66. Também, Deus abençoe os irmãos aí de Bom Jesus. Ontem nós estivemos aí fazendo o batismo da sogra do irmão Joaquim, Ismara, me parece que é o nome, e da sua filha também, a cunhada do irmão Joaquim, a irmã Edinara. E quinta-feira nós batizamos aqui em Canoas, ali na casa do Leandro e da Linda, nosso irmão Diogo, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês no santo nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Romanos 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador. Desviará de Jacó as impiedades. Essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Lucas 21 e 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Grande e soberano Pai, abençoa a sua palavra em nossos corações, e abençoa teus filhos, e nos ajuda, Pai, tomando esse pouco de pó nas tuas mãos e usando como o Senhor queira usar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podia sentar um pouquinho, irmãos? Vamos falar sobre o relógio de Deus. Nós sabemos que o relógio de Deus sempre foi Israel. Israel é o relógio de Deus. Eu estava vendo algo aqui importante, que para mim sempre foi interessante, né? Os acontecimentos do mês de maio. Você sabe que no dia 17 de maio da era de Noé, foi que Noé entrou na arca, no dia 17 de maio. E no dia 17 de maio de 1963, foi publicado aquela foto da nuvem na revista Life. No dia 7 de maio de 1946, o anjo do Senhor apareceu ao irmão Brana, lá na caverna, no Grimil, né? O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe deu a comissão, né? Foi nessa mesma data, 7 de maio de 1946, que Israel foi reconhecido como uma nação pelas Nações Unidas. A sua emancipação foi assinada pelo secretário-geral da ONU, né? Aliás, o Oswaldo Aranha, brasileiro, gaúcho, que assinou a emancipação de Israel. Por isso o Brasil é muito bem olhado pelos judeus. O Brasil é muito respeitado pela nação de Israel, né? Porque estava empatado e Oswaldo Aranha foi lá e desempatou. E Israel levantou a sua bandeira, né? Fez tremular a sua bandeira depois de mais de 2000 anos, né? Sempre foi um povo sofrido
escravizado por causa das suas desobediências, idolatrias, a união com as nações, buscando apoio com as nações vizinhas e outras nações, aonde eles sempre provocaram ciúme de Deus. Mas sempre foi aquele povo, né, que Deus amou. Deus sempre amou porque a sua aliança, né, com Abraão, com Isaac, com Jacó, a chamada, né, ele chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, ele fez uma promessa para Abraão. Vocês leitores da Bíblia, da mensagem, vocês conhecem, vocês também leitores da história, conhecem a história de Israel, as guerras. O irmão Branham, antes de trazer a revelação dos 7 selos, ele estudou tudo isso, né? Quando ele falou, ele sabia do que ele estava falando. Mas o evangelho não pode ser pregado sem Israel. Você não pode trazer salvação para o povo sem mencionar Israel. Jesus foi morto pelos judeus, né? Claro, os romanos levaram ele à crucificação, mas com o voto dos judeus. Agora, por que mataram? Martinho Lutero, no seu tempo, ele não tinha luz. Ele não tinha luz da mensagem desse dia, ele tinha luz da mensagem do seu dia, e ele chamou os judeus de anticristo. E ele disse que todos os judeus deveriam ser mortos. O irmão Branham disse: Hitler foi lá e matou os judeus. Veja, ele mesmo, não sendo profeta, sendo um reformador, mas era um mensageiro naquele dia, e aquilo que ele disse se cumpriu. Aquilo que ele disse se cumpriu. O irmão Branham disse no parágrafo 4 da mensagem à invasão dos Estados Unidos, ele disse que Deus muda uma nação por causa de um homem, por causa de uma pessoa, para salvar aquela pessoa, porque às vezes numa nação só tem um, numa cidade só tem um, às vezes numa nação não tem nenhum, não tem nenhuma semente eleita, predestinada. Então eles rejeitaram, mas não porque eles quiseram, porque Deus os cegou. Deus cegou os judeus para que eles não pudessem aceitar a Cristo, ver o Messias, porque Deus deu uma oportunidade para nós, para nos salvar. Aí São Paulo escreve aqui a carta aos Romanos, e se você puder depois ler Romanos 11, todo o capítulo, o capítulo é interessante, interessantíssimo mesmo, e principalmente o versículo 25. Você compara o versículo 25 com Lucas 21 e 24. Lucas 21 e 24, parte já se cumpriu, porque cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levadas cativos, já aconteceu, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Ainda está sendo pisada pelos gentios, porque a abominação, a mesquita de Omar está lá em Jerusalém, e os árabes estão ali, dominam aquela parte da Jerusalém velha. O irmão Branham disse que quando você vai visitar a Palestina, você tem que primeiro visitar Jerusalém velha, porque aí eles vão contar a história deles, né? Você não pode visitar Jerusalém nova, Tel Aviv, mas primeiro você tem que ir a Jerusalém. Claro, todos querem visitar Jerusalém velha, né? Só que eles têm uma mensagem errada ali. Eles são filhos de Ismael. Ismael foi o filho de Abraão com a serva, com Agar. Ismael não foi o filho da promessa, mesmo que Deus disse que ele seria uma nação forte. E é forte. E hoje briga, odeia Isaac. Sempre essa briga foi dentro de casa. Quando eles eram pequenos, Deus mandou separar. Agora, meus irmãos, Deus ainda não está tratando com os judeus. Deus não está tratando. A profecia que se cumpre é que ela será pisada até que o tempo dos gentios se complete.
Israel tem aliança com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a França, com todos esses países. Sua aliança não é com Deus. No tempo da Bíblia, que Israel, ali no tempo bíblico, Israel só vencia a batalha quando confiava em Deus através dos profetas. Porque Israel está esperando o Messias. Eles esperam o Messias, estão na Palestina esperando o Messias. Mas eles vão receber 2 profetas, Moisés e Elias. Até o momento, nós estamos vendo essa guerra. Ninguém mais fala em guerra da Ucrânia, né? É só Israel. Todo mundo está com o seu olhar para Israel. Claro. Agora você veja só as denominações. Eles estão dizendo que, olha, Jesus está vindo. Você veja que tanto um quanto o outro estão cegos. Jesus já veio. Por quê? A igreja desse outro lado aqui, a igreja noiva recebeu um profeta. A igreja noiva recebeu um profeta gentil, que abriu os nossos olhos e cegou os olhos da igreja. A igreja está cega. Porque Deus não trata com teólogo. O irmão Brana disse que a sua palavra não vem a teólogos. E tudo que eles sabem é através da teologia. As suas 70 semanas é de acordo com a teologia. Seus 7 selos é de acordo com a teologia. Suas 7 eras é de acordo com a teologia. Agora, o que nós cremos é pela revelação de Apocalipse 10, Lucas 17, 30. Um profeta que Deus nos enviou. Para os judeus, para Deus tratar com os judeus, faltam 3 anos e meio, que será o período da grande tribulação. Agora, o que acontece? A noiva tem que ser tirada. Quando a noiva é tirada, Deus passa a tratar com os judeus, porque Ele não trata com esses 2 povos ao mesmo tempo. Quando Ele trata com os gentios, não trata com os judeus. Quando Ele está tratando com os judeus, Ele não trata com os gentios. Então, a noiva tem que ser tirada. Porque a noiva tem profeta, Israel não tem profeta ainda. Porque se amanhã ou depois você souber que tem 2 profetas fazendo fogo vir do céu, trazendo praga sobre o mundo, você ficou. Se houver 2 profetas em Israel, um no ministério de Moisés e outro no ministério de Elias, e você estiver aqui, você ficou, você não foi no rapto. Porque quando eles estiverem aqui na terra, nós já fomos. Será o período da tribulação, dos 3 anos e meio. Os 3 anos e meio que Deus estará tratando com o seu povo. Agora, São Paulo diz que todo Israel será salvo. Agora, esse todo Israel são os 144 mil que serão martirizados, que serão mortos, como seus irmãos foram, por Hitler, Stalin, aqueles mais de 6 milhões, não é um número exato, é mais de 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. E eles estão debaixo do altar clamando por vingança. E a vingança virá no Armagedon, na grande tribulação. Você imagina, todas as nações vão se voltar contra Israel. Os Estados Unidos protegem Israel. A Alemanha protege Israel. O mundo, de menos os países ditadores,
árabes, comunistas, esses não apoiam Israel, mas os demais todos apoiam Israel. Todos eles. Porque os judeus estão espalhados em todo o mundo. Deus disse para Abraão: a tua descendência será como as estrelas do céu. Tu pode contar? Ele disse: não, será como a areia da praia e do mar. Então, nessas nações tem um pouquinho de Abraão dentro deles, para eles apoiar Israel. Porque aquele que abençoa Israel é abençoado. Aquele que amaldiçoa Israel é amaldiçoado. A China é amaldiçoada, a Rússia é amaldiçoada, a Coreia do Norte é amaldiçoada, os árabes são amaldiçoados, os Estados Unidos é amaldiçoado. Mas como, pastor? O irmão Brana disse: fizeram aliança com os árabes. O Brasil é amaldiçoado, por quê? Fizeram aliança com os árabes. Todos que fazem aliança com os árabes são amaldiçoados. Você vai ver na mensagem. Gênesis capítulo 12, o que te abençoasse era abençoado, o que te amaldiçoasse era amaldiçoado. Olha o Irã, olha o Iraque, olha todas essas nações. Israel ali, aquele pontinho no mapa, no monte. Aquele pontinho ali. Mas é o povo de Deus. Mas Deus, nesse momento, não trata com eles. Deus trata com a noiva, que desse outro lado. A luz está nesse outro lado. Lá, Jesus disse: vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra. É guerra. É morte. Eles matam criança, matam bebê, matam tudo. Porque eles não têm Deus. E Israel está, com respeito ao Evangelho, está cegado. Eu vou ler um pouquinho aqui. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Pergunta 6. Você crê que os judeus, o retorno dos judeus à Palestina, é um cumprimento da profecia da Bíblia? Nós ouvimos que você estava indo para a Palestina, é verdade? Sim, sim. Sim, senhor. Só que Deus mandou o irmão Brana sair da Palestina. O irmão Brana é um profeta gentil. Deus não levantou o irmão Brana para pregar para os judeus. Ele levantou o irmão Brana para pregar para a noiva gentia. Deixe-me lhes contar algo, um dos maiores. Se você quiser ver que tempo do ano é, olhe no calendário. Se você quiser ver que hora da noite é, olhe para o relógio. Se você quiser ver em que dia você está vivendo, olhe onde os judeus estão. Aquele é o relógio de Deus. 221. E olhe, na mesma noite, no mesmo dia em que o anjo do Senhor me encontrou, 1946, em 7 de maio, no Moyungri, Indiana, naquele mesmo dia o Tratado de Paz foi assinado para os judeus. E eles se tornaram uma nação, estabelecida pela primeira vez por 2.500 anos. Aleluia! E nessa noite, a bandeira mais antiga em todo o mundo, a estrela de Davi de 6 pontas, trêmula, sobre Jerusalém pela primeira vez em 2.500 anos. Eu vi um dos soldados, quando estava lançando aqueles mísseis, fazendo o desenho da estrela de Davi no míssil. Pegou uma pedra ali, estava desenhando a estrela de 7 pontas, quando eles estavam lançando lá contra o Hamas. Então ele disse: e nessa noite a bandeira mais antiga em todo o mundo, a estrela de Davi de 6 pontas, tremula sobre Jerusalém pela primeira vez em 2.500 anos, desde a saída da Babilônia. Jesus disse: quando vides a figueira florescer, lá está ela. A figueira sempre falou de Israel. Lá ele disse: aprendam uma parábola. Vocês dizem que o verão está próximo? Quando vides isso, saibais que o tempo está à porta. Nós estamos exatamente no fim dos tempos. Olhe o relógio de Deus. Israel. Veja que a igreja que foi cegada, porque essa mensagem cegou a igreja. Abriu os seus olhos, os meus olhos, mas cegou a igreja. A igreja, vendo essas guerras, estão esperando Jesus vir, mas Jesus já veio.
Ele veio com um novo nome, num profeta, para revelar os 7 selos, para nos abrir os nossos olhos com respeito ao 5º e 6º selo, com respeito à promessa que Deus fez para com Israel, com respeito às 70 semanas de Daniel, com respeito à última parte da 70ª semana de Daniel, os 3 anos e meio, quando ele trata com os judeus. Olhe como a abominação de Daniel e assim por diante. Ele disse: quando o grande príncipe vier, ele profetizará 1260 dias, os quais foram 3 anos e meio, que o calendário judaico é mês de 30 dias, não é o calendário romano que é mês de 28, de 31, de 30. Por isso ele diz que é 1260 dias, os quais foram 3 anos e meio, e aquilo é exatamente o que Jesus pregou. Ele veio aos judeus sozinho, então ele será cortado por um sacrifício pelo povo. E aquela abominação faz desolação. Agora, quando ele está falando da abominação, é aquele templo que vocês veem lá, a mesquita de Omar. Os maometanos ergueram o muçulmano, a mesquita de Omar, lá. E eles pisariam os muros de Jerusalém até o quê? Que a dispensação gentílica fosse cumprida. Deus está tratando, essa é a dispensação gentílica. Deus está tratando com a sua igreja aqui. Está tratando com o mundo gentil desse outro lado. Ele já veio. Agora veja que a igreja, que também é um tipo de Israel cega, está esperando Jesus voltar, como Israel está esperando o Messias. Mas o Messias já veio, e agora vem a segunda vez no ministério de Moisés e Elias para abrir os olhos dos predestinados 144 mil. Porque os demais continuarão cegos, como Deus tirou a noiva, Apocalipse 10, 8 a 11, os demais da mensagem continuaram cegos, crendo numa dualidade, crendo que o irmão Branham tem que retornar de novo para poder revelar algumas coisas. Mesmo a família do irmão Branham crê nisto. Veja que nem a família de Jesus tinha luz sobre ele. Nem as irmãs de Jesus tinham luz sobre Jesus. Nem os irmãos por parte de pai. Nem José e Maria tinham luz sobre ele. Maria chamou de filho, ele chamou ela de mulher. Agora, se você ficar olhando a família natural, você se perde. Você tem que olhar a família espiritual de Branham. Os que nascem dessa mensagem, não é a família natural. A família natural está lutando pela sua salvação, pelo seu rapto, como nós. Eles são salvos como nós, são humanos como nós. Então ele retornará aos judeus novamente, e ali, quando a batalha de Armagedon, lá ele chamou os gentios para tirar um povo para o seu nome, sua noiva. Note, sim, senhor. Os 144 mil são todos judeus redimidos que têm que permanecer lá ainda, todos estes. Eles não são a noiva, como pregam as testemunhas de Jeová. Eles são judeus. Judeus não é igreja. Judeus não é noiva. Judeus são servos que vão servir a noiva no milênio. Então, quando a igreja é levada, Moisés e Elias aparecem em Apocalipse 11. Então, quando a igreja noiva é levada, aparece Moisés e Elias. Então, se você está aqui e você vê que Moisés e Elias apareceu, você perdeu o arrebatamento. Porque esse é o tempo que as virgens nécias
profeta fala no 6º selo que elas vão orar, elas vão jejuar, fazer culto de oração. Gente, esse tempo passou. Eu vou falar bem seco, esse tempo passou. Você quer a escritura? São Lucas capítulo 6. Os fariseus vieram a Jesus e disseram: os discípulos de João e os fariseus se reúnem para jejuar e os teus não fazem isto. Ele disse: mas por acaso pode fazer ficar triste os convidados quando o noivo está com eles? Porque se vocês estão tristes em jejum, oração, é porque vocês ainda não receberam o noivo, vocês não têm azeite, vocês não têm a revelação, não nasceram no reino. E nós vemos isso no povo da mensagem hoje. Então, quando a igreja é levada, Moisés e Elias aparecem em Apocalipse 11 e pregam Jesus Cristo a eles. Eles não vão pregar, eles não vão pregar brana, eles não vão pregar selos, 7 trovões, novo nome, não, eles vão pregar Jesus Cristo, que eles rejeitaram. Aí é onde cumpre a profecia de Zacarias: que feridas são essas em tuas mãos? São as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aí é onde eles vão descobrir, não que ele vai chegar ali e mostrar a ferida para eles. Aí é que eles vão se acordar que eles crucificaram, há 2.500 anos atrás, o Messias, que eles rejeitaram. Aí que eles vão chorar. Eles quem? Não é descendência de Caifás, nem de Anás, nem de João Alexandre, nem Herodiano, nem Essênio, os 144 mil. Eles é que vão chorar, eles é que vão lamentar. E aí eles recebem a sua redenção, que a sua redenção é em pranto, não é pelo sangue de Jesus, não, porque o sangue foi rejeitado, é através do pranto, do choro, que o Espírito de graça desce sobre eles. Então não é sobre a guerra que nós estamos falando. E o Espírito Santo é tirado dos gentios, 224. E o rapto vem para a igreja ser levada. Quando ele diz a igreja aqui, é a noiva, a esposa. E aos judeus que forem deixados aqui, lhes será pregado por 3 anos e meio, porque ele disse: há 70 semanas ainda determinadas sobre o teu povo. E o Messias deverá ser cortado dentre eles. Quando ele é tirado, os gentios receberão um lugar. Então eles têm mais 3 anos e meio para que lhes seja pregado Jesus Cristo, será pregado a eles. O evangelho será pregado a eles através de Moisés e Elias. Você pode ver que aquele rabino que conversou com o irmão Brana, ele citou o evangelho. Deus pode levantar filhos dessas pedras a Abraão. O irmão Brana diz, ele estava citando o evangelho. Então, o que Moisés e Elias vai trazer é o evangelho. Não é Apocalipse, porque Apocalipse é para a noiva gentia. Em Apocalipse é onde irmão Brana mostra onde estão os judeus. É aí que o 6º selo se abre para eles, que são 2 profetas. E nesse tempo, a noiva já foi tirada e está na ceia das bodas do Cordeiro. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela pequena porção, por nos ajudar nesta hora, Pai, pela mensagem trazida pelo 7º anjo, reprofetizada outra vez pelo ministério de João, Apocalipse 10, 8 a 11. Abençoa teus filhos através da internet. Abençoa teus filhos aqui presentes. Dê tua graça e tua bênção para cada um. No nome do Senhor Jesus. Amém.